Nessa nossa aula, nós vamos começar tentando entender um pouquinho a respeito da renda agregada. Você se recorda que a renda agregada é a remuneração percebida pelos que são donos dos fatores de produção. A gente vai tentar, então, entender como é que essa questão funciona dentro da contabilidade nacional. Ok? Vamos para lá, então? Vamos para a nossa tela. Então, o que é que nós nos recordamos, né? Que, na realidade, aquilo que nós chamamos, né, de renda agregada, né? Vamos botar a seta aqui para ficar bacana. Aquilo que nós chamamos de renda agregada, na realidade representa, de acordo com aquilo que nós acabamos de falar, a remuneração dos fatores de produção de uma determinada economia. Portanto, nós podemos falar então que a renda agregada será igual a quê? A todos os salários percebidos, a todos os juros pagos, a todos os aluguéis recebidos e mais a lucratividade. Então, se nós estamos falando de renda agregada, nós estamos falando, portanto, de toda e qualquer remuneração percebida dos fatores de produção de uma dada economia. Bom, aqui nós podemos então perceber o início de uma certa identidade. Nós vamos perceber então que nós temos uma identidade do produto com a renda, com o dispêndio. Significa então que, se quisermos avaliar o produto de uma determinada economia num determinado período, podemos somar o valor de todos os bens finais produzidos, portanto, ótica do dispêndio, ou, alternativamente, somar os valores adicionados em cada unidade produtiva, portanto, sobre a ótica do produto. Ou ainda, somar as remunerações pagas a todos os fatores de produção e, portanto, analisar pela ótica da renda. Essa identidade macroeconômica é absolutamente fundamental. Produto, renda, dispêndio. Ora, se assim nós sabemos, nós colocamos para você agora um fluxograma que permite, na realidade, ver como funciona a relação entre empresas e famílias. Então, vamos tentar entender. Nós sabemos que, sob o ponto de vista lá dos fatores de produção, nós temos o trabalho e o capital material, que as famílias, tudo bem, vendem para as empresas. As empresas, por sua vez, vendem bens e serviços finais para as famílias. Se pudéssemos, então, estabelecer um fluxograma absolutamente simples, nós teríamos aqui o mercado de fatores de produção, aqui o de bens e serviços finais, de um lado as empresas e de outro lado as famílias. Mas agora a gente vai tentar entender uma outra grande questão, que é o fluxograma empresa-família, né, tentando analisar, por exemplo, sob o ponto de vista da renda. E aí nós temos lá o trabalho e o capital material. Então nós temos as famílias, tudo bem, vendendo o trabalho e o capital material para as empresas por sua vez, remunerando esses fatores de produção através de salários e lucros, portanto, aqui nós temos um fluxo da renda. Por outro lado, nós temos aí os bens e serviços finais a serem consumidos pelas famílias, e aí nós temos a renda que será despendida para o pagamento desses bens e serviços que serão consumidos. Portanto, nós temos aí uma segunda grande lógica. Bom, vamos entender então, né? Sobre a ótica do produto, considera a atividade dos indivíduos como produtores, a atividade das unidades produtivas ou das empresas. Se nós analisarmos, no entanto, sobre a ótica do dispêndio ou ainda do gasto, também chamada por alguns economistas como a ótica da demanda, né, refere-se, portanto, à sua atuação como consumidores, ou seja, como famílias. Por um outro lado, sobre a ótica da renda, nós sabemos que vai considerar os indivíduos em sua condição de proprietários dos fatores de produção. Resultado, as transações
que ocorrem entre famílias e empresas envolvem fluxos reciprocamente determinados de bens e serviços concretos, por um lado, e por outro lado, de dinheiro. Portanto, na realidade, os fluxos podem ser aqueles fluxos que nós estamos chamando de concretos, que é, na realidade, a venda de bens e serviços das empresas para as famílias, e, por outro lado, a percepção da transação, de um outro lado, do dinheiro, né, que circula, na realidade, para o pagamento dos fatores de produção de um lado, e, por outro lado, para a aquisição de bens e serviços. Bom, sabemos então que as identidades macroeconômicas fundamentais nos dizem que o produto agregado tem a identidade com a despesa agregada, que tem a identidade com a renda agregada. Bom, aí nós vamos analisar uma outra questão fundamental que diz respeito ao investimento. Nós sabemos que o investimento é, na realidade, a aquisição de bens de produção, também chamado aí de bens de capital, e aí nós poderíamos estar falando de máquinas, equipamentos e instalações que visam aumentar a capacidade produtiva. Compreende-se então, né, como na realidade bens de produção ou bens de capital, a aquisição de máquinas, de equipamentos, de edifícios, que nós genericamente chamamos de formação bruta de capital fixo, ou seja, o FBCF, né? E, obviamente, a acumulação de estoques. Portanto, né, sobre a ótica do investimento, nós podemos direcioná-la para duas grandes questões. A acumulação do estoque de um lado e a formação bruta do capital fixo do outro lado, que corresponde, por sua vez, a máquinas, equipamentos, edifícios, ou seja, instalações. Bom, nós sabemos, então, que nós temos uma primeira identidade macroeconômica fundamental que nós vamos ter que, obviamente, memorizar, né? Sabemos que a poupança agregada é uma parcela da renda não consumida em um determinado período. Então, vamos lá. Nós sabemos que Y será a nossa renda agregada, que DA será a nossa demanda agregada, C será o nosso consumo agregado, S, a poupança agregada, e I será igual a investimento agregado. Ora, o que nós sabemos? Se I, que é a renda agregada, é igual a consumo agregado mais poupança agregada, e se nós sabemos que a demanda agregada é igual a consumo mais investimento agregado, e se nós sabemos que a renda agregada é igual à demanda agregada, logo nós poderemos concluir o quê? Né? Que consumo mais poupança agregada é igual, na realidade, a consumo mais investimento agregado. Logo, por uma conclusão, nós sabemos que poupança agregada é igual a investimento agregado. Bom, essa identidade, e nós vamos voltar a várias delas, né, ao decorrer das nossas aulas, é fundamental na nossa memorização. Mas eu quero te lembrar que, na realidade, todos os bens de capital, também chamados de bens de produção, dentre eles, por exemplo, as instalações, máquinas e equipamentos, passam por um processo de depreciação. E essa depreciação, na realidade, consiste em quê? Na realidade, de um lado, a obsolência e, do outro lado, o desgaste. Então, nós temos situações em que máquinas e equipamentos se tornarão, por uma questão de avanço tecnológico, obsolentes, né, ao longo do tempo histórico, e, por outro lado, máquinas, equipamentos e aí também instalações sofrem processo de desgaste. Então, na realidade, nós sabemos que a depreciação é a parcela de bens de capital, máquinas, equipamentos e instalações, que é consumida a cada período produtivo, portanto, provocando imediatamente o quê? O seu desgaste. Lembrando que nem toda produção de bens de capital corresponde a um novo investimento. Isso é extremamente importante. Ora, se assim nós sabemos, né, nós temos uma outra identidade macroeconômica fundamental para que a gente possa ter aí uma análise bacana.
essa identidade macroeconômica fundamental vai nos dizer que o produto líquido, de um lado, e produto bruto, responde ao seguinte: o produto líquido, ou seja, né, na realidade, o produto bruto menos depreciação corresponde a esta identidade macroeconômica, onde, de um lado, eu tenho o produto líquido, que será igual ao produto bruto menos a depreciação. Portanto, menos a obsolência e menos o desgaste, né, do equipamento ou do material ou ainda das instalações. Portanto, nós estamos caminhando agora para tentarmos entender uma outra questão das identidades macroeconômicas fundamentais, que vai nos permitir, no futuro, trazer aí alguns exemplos para você dessa contabilidade social na prática. Ok? Forte abraço para você e até a aprovação.